Boa tarde. O programa Eclésia é hoje recebido na sede da Liga Operária Católica em Lisboa. As memórias do 25 de Abril e do dia 1 de Maio queremos também associar os 50 anos da publicação da encíclica Pacem in Terris, do Papa João XXIII. Na nossa companhia temos o Vice-Presidente Nacional da Liga Operária Católica, José Rodrigues, com quem vamos desfiar algumas memórias e também a atualidade desta encíclica. Muito boa tarde, obrigada por estar na nossa presença. Pedir para recordarmos ao ano de 1963, na altura com 12 anos, como é que Portugal recebe a publicação da encíclica? Muito boa tarde. Os meus 12 anos, portanto, na altura em que entrei na JOC, portanto, o meu primeiro batismo, digamos assim, no mundo operário, enquanto jovem, esta encíclica de João XXIII é um documento, o primeiro grande documento que após concílio é editado e é recebido, não direi com muito conhecimento, mas é recebido sobretudo porque os padres, os assistentes dos movimentos, iam revelando a importância da encíclica e do documento, porque era um documento que vinha a enriquecer e recolocar, ou se calhar começar caminhos novos, caminhos diferentes que o próprio Concílio tinha apontado. Olhando para a realidade portuguesa nos anos 60, esta encíclica publicada em 1963 por João XXIII, como dissemos, vem defender alguns direitos que em Portugal também eram esquecidos, nomeadamente a liberdade, a manifestação de pensamento, a participação cívica, conceitos que na altura não eram comuns entre a sociedade. Precisamente por isso é que ela é uma nova, portanto, precisamente por isso é que ela vem anunciar novo. Vem anunciar o novo que estava velho. Portanto, a falta de liberdade que havia em Portugal, liberdade para a associação, liberdade para as organizações. E ele veio dizer, portanto, esta encíclica veio dizer que era importante que as organizações tivessem liberdade, que os trabalhadores tivessem liberdade de associação, que os trabalhadores tivessem uma vida digna, tivessem trabalho em condições, que tivessem, no fundo, uma vida de liberdade que lhes permitisse crescer, caminhar e serem homens de futuro. Eis a novidade desta encíclica é porque veio denunciar aquilo que o Estado novo, digamos assim, não queria que se anunciasse. Esta é a relação que eu faço com esta encíclica e a vida que se vivia nos anos 60 em Portugal. Estávamos em plena ditadura e, portanto, era preciso esconder tudo. E isto veio, a Igreja, pela voz do Papa, veio dizer que era importante dar lugar à vida, à liberdade e à dignidade. O José Rodrigues forjou um pouco a sua vida no movimento sindical, também na Liga Operária Católica, e foi durante estes anos, entre a publicação da encíclica em 1963 até ao 25 de Abril, em 1974, que foi descobrindo o compromisso nascido também nas páginas desta encíclica. Sim, é importante para mim dizer, se calhar não só para mim, mas muitos jovens da minha idade, daquele tempo, porque eu já não tenho idade jovem, não é? Mas naquele tempo foi o movimento e foram documentos da Igreja com esta envergadura que foram marcando as etapas da juventude do meu tempo. E foi na Juventude Operária Católica, na JOC que se começa a formar uma escola de consciências, uma escola de caminhar, uma escola de solidariedade, uma escola de descoberta dos valores para a vida e para o tempo. É a primeira grande entrada na vida, eu ter conhecido a Igreja e ter conhecido a JOC. Portanto, este documento veio a enriquecer, se pode dizer, o caminho que se inicia naquele tempo. De que forma é que as propostas de direitos e deveres que João XXIII, 11 anos antes, tinha proposto, se sentiram também na Revolução do 25 de Abril? As propostas de 11 anos antes, propostas por João XXIII, eram, no fundo, já o anúncio da importância de olhar o homem como pessoa, como direito a ter uma vida digna, a ter direito ao trabalho, a ter direito à liberdade, e isto é apontado 11 anos depois na visão de João XXIII. Portanto, ele já tinha nessa altura uma visão larga do tempo que havia de vir. Portanto, e nós recebemos, e provavelmente era um suporte para nos defendermos de alguma irreverência, digamos assim, perante os poderes.
esse ano de 1974, de alguma forma, forjava a esperança de que o Evangelho pudesse ser posto em prática? Sim, forjava a esperança, e nós, os católicos, por exemplo, e os jovens cristãos, tínhamos como princípio e como grande meta, ou se quiser, uma grande pista, um grande horizonte, que era o Evangelho. Era, no fundo, clarificar, ir clareando a vida e aquilo que eram as exigências do Evangelho. Colocando, se calhar, Jesus Cristo já na luta pela liberdade que todos ansiavam. E, portanto, ele estava presente. E estava presente pelo compromisso dos militantes que acreditavam no seu projeto. Porque já nesse tempo o projeto de Jesus Cristo era um projeto para libertar as pessoas. A dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa estava ali, porque é o homem que é importante. É a pessoa. Não são as coisas. O primeiro objeto do mundo é o homem. Por isso, creio que não é demais dizer que ele disse: tomai a terra e dominai-a. Portanto, estávamos a começar a dominar a terra. E isto é importante porque o Evangelho começava a surgir a partir do compromisso dos jovens nas escolas, nos trabalhos, nas oficinas. Porque naquele tempo a Juventude Operária Católica tinha uma característica que hoje não tem. A maioria dos jovens da JOC eram jovens que estavam nas oficinas. Eram jovens operários. Jovens que estavam nas escolas industriais. Hoje, uma grande maioria dos jovens da JOC são estudantes. Vive-se num mundo teórico? Vive-se um pouco num mundo... Sim, vive-se num mundo teórico. Vive-se com pouca... Vive-se com a realidade que se vive, mas aquilo que se aprende na escola não se está a colocar na vida. De que forma é que olha para esta proposta de direitos, deveres, de participação cívica, de dignidade da pessoa humana, de equilíbrio na lei da oferta e da procura no mercado laboral, olhando para os dias de hoje, de que forma é que estes desafios lançados por João XXIII há 50 anos atrás dizem, o que é que dizem aos dias de hoje? Eu penso que é importante que todos nós sejamos capazes de assumir a responsabilidade que nos toca para podermos... É importante que sejamos capazes de cumprir para poder exigir. Os direitos e os deveres têm a ver com eu exijo, mas tenho que dar, tenho que participar, tenho que contribuir. Esta mentalidade tem que entrar. E isto nem sempre tem entrado. Agora, é importante que o dador de trabalho, os empresários, os patrões, sejam capazes de criar, porque isto é em si que existe. É preciso criar condições de trabalho para que as pessoas sejam livres de trabalhar, de ter o seu ordenado, de ter a segurança no trabalho que lhe permita construir, a partir do trabalho, a sua família e ter, com dignidade, um espaço de crescimento. Esta é a exigência que hoje o tempo nos coloca. É uma exigência de quem tem a obrigação de dar trabalho, mas é uma exigência de quem tem necessidade do trabalho de ser capaz de cumprir com a sua tarefa. Quem vai para as ruas, nas manifestações, tem consciência dos direitos, mas também dos deveres? Nem sempre. Para mim a questão passa por aqui. Eu, se contesto e se exijo, tenho o direito de exigir, porque é um direito que me assiste. Mas também tenho o dever que me assiste de ser capaz de ter contribuído e exigido de mim conscientemente de que eu estou aqui a exigir aquilo que eu tenho direito porque eu já dei aquilo que tenho que dar. E isto tem que ter isto no peso. Nem sempre acontece. Precisamos de uma nova encíclica Pacem in Terris ou estes sinais dos tempos não, que eu penso que esta encíclica não perde a atualidade. Não perde. Hoje o tempo que se vive, as reflexões que se faziam estão perfeitamente atuais. Não precisamos de inventar nada. Precisamos de utilizar e utilizar bem os meios que temos. E isto é um meio que tem que ser bem utilizado. Porque, e conhecido. E conhecido. É preciso proclamarmos. É preciso não termos vergonha, e neste caso põe-se a questão aos militantes da LOC, aos militantes da JOC, aos cristãos, que não tenham vergonha de assumir. A todos os homens de boa vontade. A todos os homens que se empenham e que se comprometem para que o mundo seja melhor, sejam capazes de dizer, por aqui passam valores e nós temos ferramentas para os pôr em marcha. Muito obrigada pela sua disponibilidade e pela sua reflexão, José Rodrigues. Dom Manuel Clemente e o jornalista Paulo Rocha conversam agora na rúbrica O Passado do Presente.
São muitos os exemplos de conversão e de evangelização que preenchem o século XX. Alguns deles estão a ser apresentados nesta rubrica O Passado do Presente, por Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco. E estamos a apresentá-los ou a recordar esta história a partir do Convento de Varatões, dos franciscanos. Estamos a falar de conversões, fica muito bem aqui como local, mais do que onde muitas outras foram acontecendo, não é? Exatamente, e continua a acontecer. Hoje. E estamos então a falar de conversões que mais perto de nós, portanto no século XX, aconteceram e marcaram, determinaram muito da história espiritual contemporânea e que nesse sentido nos dão luz e perspectiva sobre o tal novo ardor onde a nova evangelização tem necessariamente de assentar. Porque Evangelho é, como a própria palavra diz, uma boa nova que se transmite, não é? E essa boa nova que se transmite acontece, antes de mais, na vida das pessoas, que depois a comunicam, que depois a espalham, não é? E sem esse momento de conversão não há evangelização. Por isso nós estamos a ver percursos e momentos em que figuras que foram marcantes na história cristã do século XX nos oferecem para, de alguma maneira, se reproduzirem como em tantas gerações e séculos tem acontecido até aqui, nesta casa, ao longo já de tantos séculos, desde o século XV em que foi fundado este convento de Varatões. Hoje vamos ver um casal, trata-se de um casal, que se converteu e que dessa conversão acabou por se fazer ocasião de idêntica realidade em muita gente, que é o Jacques e a Raïssa Maritain, portanto um francês e uma francesa também, mas de origem russa, filha de imigrantes russos, e que depois, pelo seu próprio percurso, acabaram por ser caminho para muita gente. Eu peço ao Paulo, para não nos perdermos, porque o tempo é pouco para tanta conversa, que leia aí um trecho biográfico acerca do Jacques e da Raïssa Maritain. Ao ver a decepção que lhes causava a Sorbonne, Péguy levou Jacques e Raïssa ao Collège de France, a fim de seguirem as aulas de Bergson, que já tinha publicado o ensaio sobre os dados imediatos da consciência e matéria e memória. Destruía os sofismas materialistas que tudo reconduzem ao número e ao espaço, e, contrariamente aos professores anteriormente ouvidos, professava que o homem traz em si mesmo uma faculdade espiritual capaz de conhecer o real, de atingir o absoluto. Estavam casados há 6 meses. Tinham-no feito a 26 de novembro de 1904, quando a generosidade divina de novo lhe respondeu à boa vontade, conduzindo-os a Léon Blois. Léon Blois não discute com eles, leva-os à presença da santidade, dando-lhes a ler os místicos. E foi assim que no dia 11 de junho de 1906, Jacques e Raïssa e Vera, irmã de Raïssa, receberam o batismo. Em Meudon, reuniam com frequência, e especialmente aos domingos, os seus amigos pessoais ou os que as suas obras e os seus nomes atraíam, estudantes, estrangeiros de passagem, almas atormentadas pela necessidade de Deus ou que já haviam encontrado a verdade. Ora bem, o que salientei aí, foi por isso que escolhi esse trecho, é o que a conversão geralmente implica de cooperação nesse sentido. Nós temos casos de conversões que, pelo menos assim como aparecem, são muito pessoais, muito na particularidade do encontro de cada um com Deus, e no caso cristão com Jesus Cristo. Mas, nesse caso de Jacques e Raïssa Maritain, essa cooperação de outros, essa ocasião que são uns para os outros de avanço no sentido cristão da vida e da consciência cristã das coisas, é muito claro nesse trecho. Nós reparamos, trata-se de 2 jovens universitários, que aliás se conhecem no meio universitário, Jacques e Raïssa, mas que estão insatisfeitos. A universidade, e concretamente a Sorbonne, em Paris, estava eivada de pensamento positivista, portanto que não ia além de uma visão quantitativa da vida, de uma visão determinada, para não dizer determinística, da existência pelo peso das circunstâncias, e que, enfim, os deixava insatisfeitos. Então, afinal, nós somos apenas isso, somos um joguete das circunstâncias e de leis que nos predeterminam neste e naquele sentido, sejam físicas, sejam psicológicas, sejam até sociológicas, já na época. É apenas isto que nós somos? Bem,
E então há outro convertido que os encontra, que é o Peggy, que os encontra e que lhes reconhece assim satisfação, que ele próprio já tinha tido antes da sua conversão, porque ele também é um convertido, também poderíamos ter falado dele, não podemos falar de todos, não é? Portanto, há alguém que percebe o que os move ou o que os desmotiva e diz, não, vocês vão frequentar as aulas de um professor, que aliás não era cristão, um professor, um filósofo judeu, Bergson, que se aproximará do cristianismo e que, enfim, já em ambiente de pré-Segunda Guerra Mundial, não passará ao cristianismo explícito, exatamente para que isso não fosse visto como uma deserção do seu povo, que já estava com o antissemitismo a ser muito vítima. Portanto, o próprio Bergson fará o seu caminho intelectual e não só para o cristianismo. Mas, naquela altura, não era um cristão, mas era um autor, um filósofo que nos seus cursos no Collège de France, que é a instituição académica por excelência da França, desenvolvia uma outra abordagem, chamemos-lhe assim, da realidade humana, em que, além de tudo isto, que com certeza que nos determina ou predetermina em termos, digamos, mais psicológicos, sociológicos, quantitativos, na própria apreensão da realidade, ele notava, ele sondava na realidade humana, repito, uma capacidade de adesão à verdade mais profunda e menos pré-determinada, ou não pré-determinada, isso aqui que depois se chamará o intuicionismo de Bergson. Bem, e as aulas de Bergson, a eles, ao Jacques e à Raíssa, abrem esse mundo que nós poderemos chamar, enfim, para facilitar, do espírito e da sua realidade, não é? Esse é um passo importante, mas cá estamos a ver como várias figuras se conjugam num caminho de conversão que se vai fazendo. Terá depois um outro momento e também com um outro convertido, que é o Léon Blois, desse meio de Paris. O Léon Blois é uma figura muito, passo o termo, original, porque será toda a vida um pobre, e a pobre mulher e os pobres filhos passaram todos dessa pobreza, porque os seus escritos não têm a aceitação que ele gostaria e até precisaria que tivessem. É algo e alguém de profundamente determinado e quase tumultuoso na apresentação e até na polémica. Não é um autor que facilmente arranjasse amizades, porque a conversão, como acontece ao Léon Blois, é tão radical que depois se torna pouco pacífica, não é? Mas enfim, era uma explosão de crença na pessoa de Jesus Cristo e até num certo seguimento, olha, quase franciscano dessa figura de Jesus Cristo, no que o franciscanismo teve também de radical lá no princípio do século XIII. Bem, até na maneira de despojamento de vida. E ele vai ao encontro do Jacques e da Raíssa, ou aceita a procura que eles fazem dele, e não se vai perder em redes intelectuais, porque está a falar com dois filósofos, não é? Ele não vai perder-se, mas ele vai imediatamente abismá-los, digamos assim, naquilo que o cristianismo tem de místico, isto é, de contacto interior e profundo com o Deus que em Jesus Cristo se oferece e que no Evangelho transparece, não é? Ou se apresenta. E é esse contacto com a tradição mística do cristianismo que ele proporciona ao Jacques e à Raíssa. O que, de alguma maneira, alimentava, em termos cristãos, aquele intuicionismo com que o Bergson já os tinha feito descobrir a realidade humana no que ela tem de mais profundo, como adesão à verdade, ainda antes de ser quantitativamente ou formalmente apresentada, essa verdade. Bem, e isso que os leva ao batismo, esse conhecimento de Jesus Cristo. E depois seguirão o seu caminho, aliás, passarão aos Estados Unidos, e isso será muito oportuno, porque concretamente em relação à Raíssa, põe-na fora das perseguições nazis, onde ele desenvolverá a sua vida universitária, depois também terá uma vertente diplomática, ele vai ser até o representante da França na Santa Sé, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, mas ele é sobretudo conhecido como pensador e como o grande autor do neotomismo, ou seja, da recuperação filosófica e intelectual do pensamento de São Tomás do século XIII, agora no século XX, com uma propensão que é diferente da de Bergson. Aquilo que Bergson tinha de intuicionista, depois na tradição tomista de São Tomás, desenvolvida por Jacques Maritain, será mais realista, porque São Tomás terá muito cuidado em não saltar imediatamente para a realidade transcendental, sem passar detalhadamente por aquilo que é a realidade, digamos, física e nos nossos termos, experimental.
Mas o que eu quero agora aí sublinhar também, neste caminho de Jacques e de Raíssa, é novamente a cooperação. Portanto, a sua conversão, a sua abordagem do cristianismo é feita com muita colaboração de outros amigos que de alguma maneira, de toda a maneira, percebem a sua demanda, a sua procura espiritual e que lhes vão proporcionando encontros com Jesus Cristo e, portanto, com uma conversão e uma adesão formal à vida de Jesus Cristo, formal e existencial à vida de Jesus Cristo, e que depois proporcionam muitos amigos. Nós temos essa história muito bem contada por um livro marcante e quase indispensável do século XX, que é o livro que a Raíssa Maritain escreve, Les Grandes Amitiés, portanto, as grandes amizades, em que ela conta tudo isto. Sobretudo ao domingo. E depois, ao domingo, na sua casa, eles recebiam muita gente, que também era uma gente inquieta. Alguns católicos já definidos, outros ainda à procura, homens da pintura, da literatura, da filosofia. E é este aspecto que eu quero valorizar neste nosso encontro de hoje. Ou seja, que estas conversões geralmente redundam também em partilhas e proporcionam outras conversões porque se abrem numa convivência que procura a verdade também na convivencialidade, o que não está muito longe da verdade cristã, porque, como nós sabemos, quer na doutrina de Jesus Cristo, quer depois na prática e na reflexão das primeiras comunidades, a comunidade, portanto, a partilha é essencial para o conhecimento de Jesus Cristo. Sempre em eclésia, não é? A Igreja. Voltamos a encontrar-nos no Manuel dos 8 Dias para apresentar outra história de conversão e de evangelização e no contexto da temática da nova evangelização que temos estado a apresentar e analisar nesta rubrica o passado do presente. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.